Qual o seu nome? Maria Rosa. A senhora chegou aqui, a senhora tinha câncer. Eu cheguei, na verdade, há algum tempo atrás na igreja, mas o ano passado, nesse mês mesmo de fevereiro, comecei a sentir muito mal a ponto de não conseguir levantar da cama para trabalhar, nem para tomar café, nem para me cuidar. E eu fui investigar o que eu tinha e os eletrocardiogramas que eu fiz deram todos negativos. Inclusive, o médico o cardiologista falou para mim assim, você suma do meu consultório porque você não tem nada, você não tem idade para ter problema de coração, você está bem. Mas eu sentia muito mal, palpitação, não conseguia dar um passo. E, com isso, eu fui fazendo os exames, fiz os exames de eletro, deu negativo, fiz exame de sangue, deu um para hormonal positivo, com problema. Daí, eu fui investigar mais, eu fiz ultrassonografia de mama, que deu um nódulo na mama esquerda. E, daí, mais um pouco, uma ultrassonografia pélvica, que deu problema nos ovários. Deu cisto sugestivo e sugestivo de câncer, de tumor. Com isso, eu continuei. Aí eu já estava usando a fé, porque eu já sou da igreja, não estava usando a fé. E fui investigando, fui investigando. No último exame que eu fiz agora, em dezembro, no meio nesse processo, eu fiz mais exames de mama, que já foi diagnosticado que não tinha mais nada. E, no final do ano, em dezembro, eu fiz uma ultrassonografia pélvica novamente e o ultrassom diz que os ovários estão normais. Foi feito o encaminhamento para a cirurgia, foi agendado tudo, mas não foi necessário fazer. Foi até agendada a cirurgia. Foi agendado cirurgia. A senhora já estava dentro da igreja, surgiu esse problema de saúde, então, e a senhora, então, fez uso da fé, começou a fazer a corrente, o propósito, desapareceu a doença. Sim, desapareceu. Era câncer? Era tumor. É um tumor, na verdade, os médicos não chegaram a investigar se era maligno, porque não deu tempo. Quando foi em dezembro, já não tinha mais nada, o ovário já não tinha mais nada, estava normal. Mas era sugestivo, sim, de tumor maligno, tanto que o médico que me atendeu, ele falou assim, eu vou te encaminhar para a cirurgia já, porque a minha esposa teve esse problema, eu mandei arrancar o útero, o ovário, tudo dela, porque isso ele vai causar em você sangramento inesperado, dores violentas, e você não vai suportar. Então, antes que isso venha a acontecer e isso venha a piorar, a gente vai tirar esse útero. Você já tem 3 filhos, você não precisa mais, né? Ele falou para mim. A esposa do médico passou por tudo isso. Ele falou que a esposa dele tinha passado por tudo isso. Sentia dores, teve que fazer uma cirurgia, tirar o útero dela. E ele queria fazer o mesmo com a senhora. Ele queria fazer o mesmo, porque ele falou, a senhora só tem 40 anos, é nova, então a minha esposa tem a mesma idade, eu tirei o útero, o ovário dela, tudo, que ela também é médica, né? E eu estou vendo que a senhora está com o mesmo problema da minha esposa, e antes que isso piore, vamos tirar logo isso de uma vez. A senhora já tem 3 filhos, não precisa. Acredito que a senhora não vai querer mais filhos, né? Então a gente tira logo de uma vez, isso daí só vai dar problema. E a senhora, fazendo a corrente, uso da fé, sumiu tudo. Sem cirurgia, foi curada. Sem cirurgia. É incrível. Às vezes a gente dentro da igreja é incrédulo, né? Tem momentos que a gente não acredita, mas eu confesso para o senhor que quando eu vi o exame lá, ovários normais, eu cheguei a ficar até assustada. Porque no exame anterior estava bem descrito ali os problemas que eu tinha, né? Com todas as letras. Isso é alguém que estudou, né? Então, não houve mentira ali, houve poder de Deus mesmo. Um exame mostra a doença, no outro mostra a cura. Sim, o senhor pode ver aqui, ovários normais. Esse aqui é o que comprova que sumiu tudo. Que sumiu tudo agora. Sumiu o tumor. 16 de dezembro de 2014. Amém, curada, amém, gente? Desapareceu. Veja que a esposa do médico, olha só o processo que ela passou. Ela era médica também. Doutora também, médica, sim. Ela arrancou o útero dela porque ele falou que ela sentia muitas dores. Inclusive, foi ele e um outro amigo dele que fizeram a cirurgia. Até ele falou, eu acompanhei toda a cirurgia da minha esposa, porque assim, começou o dela nessa mesma maneira que começou o meu. Ao longo dos anos, ele foi fazendo a cirurgia de uma espécie de uma raspagem, de uma limpeza, só que ele voltava. Ele limpava, voltava. E ele falou para mim, eu não quero que aconteça a mesma coisa com você, passar por 3, 4 processos. Vamos arrancar logo de uma vez, que o da minha esposa só ficou curada quando foi tirado o útero. Então, vai acontecer a mesma coisa com a senhora. Vamos fazer assim, ao invés de ficar limpando, fazendo o processo e mantendo esse útero aí, vamos tirar logo de uma vez. Deus arrancou, foi o caroço, o câncer dela. Amém, gente? Esse tumor que havia dentro dela, Deus arrancou de uma vez, curado.